questão do álcool, é importante que você falou que o álcool é uma droga, e realmente o álcool é uma droga, e é uma droga lícita, aceita pela sociedade, e que importante, você como psicóloga confirma o que eu vou dizer aqui, se eu estiver correta, é que o maior número de violência doméstica contra mulheres em casa são de companheiros que estão embriagados. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Central Delas, a rede de mulheres para mulheres. E hoje a gente está com duas convidadas, estamos com duas convidadas especiais, duas doutoras, uma advogada e a outra é psicóloga. E hoje a gente vai tratar de alguns temas, né? Principalmente uma violência que não é a doméstica, mas que existe muito por aí, que é a injúria. Hoje, só no fato de você ser mulher, você sofre alguns tipos de preconceito. E a gente tem um caso de injúria que a doutora Karime vai trazer para vocês. E vamos ver a ótica da psicologia que fala sobre essas pessoas que tratam as outras como lixo, né? Que é o que a gente tem visto por aí, muitos casos de injúria, justamente talvez por não se aceitar como a pessoa é. Então a gente vai estar olhando essa visão dentro da psicologia. Já peço para vocês seguir, curtir e compartilhar as minhas redes sociais, Débora Sander, o Central Delas, doutora Karime Dogan e a doutora Vastir Maciel, certo? Então eu vou deixar aqui para vocês, eu vou abrir para elas se apresentarem, falar um pouquinho mais delas e contar um pouquinho sobre este caso de injúria e o que a psicologia explica dessas pessoas que hoje estão aí, né, xingando, brigando, e é algo que fala mais sobre elas do que sobre quem elas querem ofender, certo? Bom dia, doutora Karime. Bom dia, Débora. Prazer alegria de estar de volta aqui, né? Novamente participando desse canal tão importante para a continuidade do nosso trabalho da divulgação do tema. Sim. Vamos lá. O que temos aqui é um caso específico de uma prática muito comum que por muitos anos foi ignorada. As mulheres já sofrem com isso há muito tempo, né? Há séculos, né? Vamos se dizer. Sim. E a partir de um novo entendimento do judiciário, foi alterado a legislação, no qual a injúria ela se torna um crime, uma injúria qualificada que a gente apresenta. Olha que legal. E aí a gente tem uma alteração, e essa alteração se passa a ter uma penalidade maior para aquele que responde e pratica esse crime. E o que seria isso? Nós entramos numa questão que a homofobia passou a ser considerado, entrou na tipificação do crime de injúria racial. Que legal. Com isso, a gente passa a ter essa legislação que garante a culpabilidade criminal. E nesse caso que nós estamos trazendo aqui, foi isso que aconteceu. Foi uma injúria qualificada pelo crime de homofobia. Também com um agravante e um recorte na misoginia. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Né? Exatamente, que a respeito de misoginia. A gente tem a misoginia. Que depois eu gostaria que a doutora explicasse para o pessoal o que é a misoginia. Onde que enquadra isso? Porque às vezes as pessoas falam, o que é a misoginia? Isso a nossa doutora psicóloga, né, também vai poder explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou trazer aqui só a parte jurídica, como que tá
respectivamente a misoginia, e deixo para a doutora Vastir que tem mais propriedade nesse campo para falar. Como que anda a mente das pessoas. É esse contexto histórico, né? Exatamente. E o que acontece judicialmente na lei? A misoginia, ela não é crime. Ela não tem uma tipificação. Nós temos 4 projetos de leis em Brasília, no Congresso, que até o momento não foi pautado. Eles estão lá quietinhos, né? Ninguém puxa essa pauta para produzir aí a alteração no Código Penal e que traga a culpabilização pela misoginia. O que a gente tem atualmente que é punido? Na Lei Maria da Penha, se tem um agravante aí por ser crime praticado. Então, a gente faz meio que uma associação com a misoginia por ser crimes praticados por ódio contra mulheres. Só que só entra essa agravante se é crime que tem a Maria da Penha. Que foi o meu caso, né, doutora? Que é o seu caso. Entrou dentro do meu caso. E entra tantos outros casos de mulheres. Sim. Mas a mulher que não tem um relacionamento, que não entra na Maria da Penha ou que não está em violência no contexto familiar, muitas que é o caso que nós vamos apresentar aqui, que foi o caso que eu trago, que foi um crime praticado no cotidiano, fora desse aspecto familiar, contexto. A gente exclusivamente não pode atuar. Mas o que é o crime desse caso que a gente está trazendo, dessa violência? É que ele foi homofóbico. Além dele ser misógino, ele foi homofóbico. Porque ele teve falas e intuitos, ele verbalizou essa homofobia dele. No momento que ele diz que elas são lésbicas, né? No momento que ele considera aquele ato de ter 2 mulheres bebendo num bar e considerar virar para elas e falar: eu também sou gay, não se preocupe. Então quer dizer que a mulher não pode nem estar tomando uma cerveja, né, em conjunto, né? 2 mulheres. Porque não tem a presença de um homem. Tem que ter o machão lá no meio, né? Tem que ter a representação. Sociedade eu também sou machista, gay. Né? E aí, qual que foi a fala dele que traz a misoginia, né? Quando ele fala, além dele falar que elas são lésbicas e temos uma testemunha que admite a fala dele, que eu vou perturbar elas porque elas são lésbicas, né? E isso tudo tá pautado, tá dentro do processo. Que loucura. Ele também traz, posteriormente, aí a injúria que ele traz a honra dessas mulheres, quando ele diz que elas são prostitutas, suas putas, vagabundas, prostitutas. E, infelizmente, caberia aí a misoginia, mas não temos, né? Nossa. Então, o que a gente tem, que é o embasamento, que é o que estamos buscando, a condenação dele, é pela injúria qualificada, por conta dele acusar e dizer que elas são lésbicas, por essa prática. E aí, doutora Vasti, por favor, complemente, nos traga esse conhecimento qualificado dessa parte aí. Eu vou pedir para a doutora se apresentar, falar um pouquinho e depois fala para a gente um pouquinho sobre essa questão. Obrigada, Débora. Obrigada, doutora Karime. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, de mais uma vez estar compartilhando conhecimento
Sou uma psicóloga extremamente apaixonada pela minha ciência, né? Já percebi. E toda oportunidade que eu tenho, com certeza, eu aceito, porque é uma forma também de como o gênero feminino, né, está nos fortalecendo diante dessa sociedade que está cada dia mais difícil de sobrevivência. Não falo nem de viver, né? E sim de uma sobrevivência. Sou atuante já há um tempo na causa feminina, né? Violência doméstica familiar, sou especialista. E gosto de reforçar o seguinte: para estar onde estou hoje como profissional, não bastou apenas ser graduada em psicologia. Eu precisei, doutora Karime, estudar também psicologia jurídica para entender esse universo, porque sou uma psicóloga que atuo na área jurídica, né? Já deve então, ter visto muita coisa. né? Então, para estar atenta referente aos crimes que as mulheres sofrem, precisei para esse universo também, né? E fico muito entristecida, não só com esse caso, mas voltando especificamente para esse caso que nós estamos abordando aqui. Um homem, né, que sai na noite, nitidamente, esse caso nós tivemos acesso a algumas imagens, ele já chega fazendo roaça, né? Fumaçando tudo que é coisa, e eles se sentem nessa autoridade porque simplesmente ele se considera, né, um gênero masculino. Então, quando ele começa, ele já chega cometendo uma violência, né, a poluição aí do ambiente. Então, quando ele vai até essas duas pessoas, né, e desfere o que ele acha que tem direito e se ofende. Até comentei com a Débora antes, o que mais me chamou a atenção depois que esse indivíduo pôde, né, porque a lei também está aqui para todos, e ela diz que até que se prova ao contrário, todos são inocentes, que não é o caso desse indivíduo, porque está claro que ele cometeu um crime, Sim. né? Mas quando ele é entrevistado, ele diz o seguinte, que ele foi fazer uma brincadeira, porém as meninas não gostaram e ele apenas se defendeu. Então, percebe-se aí a fragilidade da virilidade masculina, não é? Onde da cabe. qual eu preciso, primeiro, eu ataco o outro tem o direito, né, de permanecer calado ou se esquivar. Eu continuo com a agressão, não contente, eu acho que estou me defendendo, porque eu preciso me defender de uma agressão que eu mesma cometi, né, que foi... Fala mais sobre caso. ele. E fala mais sobre sempre a pessoa que comete o crime do que propriamente dito as vítimas envolvidas, né? Bem isso. Então, é uma realidade das mulheres, não só aqui da nossa capital, mas, enfim, né, da nossa vida, Da né? nossa As vida, mulheres nosso compartilham dia a dia, muito né? isso, que não tem paz para sair à noite. Então, e se sai, elas até algumas contam, ai, meu amigo tá chegando, ou meu namorado tá chegando, elas têm que contar uma história para ver se alguns rapazes as deixam em paz, né? Hoje você não pode ter duas mulheres, você não pode Exatamente. sair para conversar, para ter... Eles acham que o machismo tá tão intrínseco, que eles acham que precisa ter um homem ali no meio, tem que ter... Senão são duas lésbicas, senão são mulheres que estão procurando macho na noite. Você não pode mais sair para fazer nada. E aí eu já puxo até um gancho do caso que foi internacionalmente apresentado, que é o caso da Juliana, brasileira, Contra o jovem, julgamento, né? que ela está sendo julgada justamente porque ela foi fazer uma viagem sozinha. Sozinha. Não pode. Não pode. A mulher não pode ser sozinha, não pode ser independente, ela tem que ter o macho do lado. E é interessante que é para essa? nós aqui da ciência psicológica, né? Quando você vai estudar como que surgiu a ciência, nós mulheres, antigamente, nós éramos tidas na lei como retardadas mentais. Então, veja que a sociedade ainda não conseguiu entender que nós temos uma potencialidade neural, psíquica, independe do nosso gênero, né? Ou da nossa construção aí biológica, para tomar decisões. Então, quando eu vejo uma mulher ou algo que parece-se, né, com esse estereótipo de mulher, eu tenho o direito, os homens pensam muito assim, né, eu tenho o direito de objetificar, de coisificar, porque eles ainda acreditam que nós somos uma coisa, né, que nós somos um objeto. Somos tratadas ainda assim. E aí, quando você está, né, nessa configuração da sexualidade, de você ser homossexual, o homem se sente ainda mais ofendido. Exatamente. Porque passa pelo campo do viés da construção dele. Como assim, eu, homem,
eu hétero top, eu sozinho, né? Não vou dar conta de uma mulher. Primeiro que as mulheres não têm que pensar, não têm sentimento, ela é só um objeto. Então, como que esse objeto vai me rejeitar? É bem isso. Então, fere muito a virilidade masculina. Né? Onde cabe essa misoginia. Onde exatamente, onde o eles ódio não contra a mulher. Quem é você para falar não para mim? Para não. O ego, né? E aí, se você for uma mulher lésbica, né, nessa construção, piorou, pior ainda. Piorou porque você agora vezes. é um objeto e um objeto doente. Né? Porque você agora... Você quer ser como eu. Torna uma coisa 2 vezes mais. E você quer ser como eu. O feminino, eles não né? aceitam. Tem a questão aí do feminino. O feminino... que não pode ser. Eu vou falar a minha linguagem, que vocês falam bonito. O cara não sai do armário e aí ele tem que machucar, ofender ou fazer algo contra mulheres porque aquilo ali incomoda eles. É o tal do cara que não sai do armário. É isso. Na minha visão, que eu não sei falar bonito igual vocês, assim. Mas resumindo, é isso. O cara não se aceita, não se assume. E é uma ele questão... precisa machucar o próximo. Ele precisa. E é uma luta e que eu fico extremamente feliz de saber que hoje em dia a gente tem leis que aborda e defende isso. Mas eu fico extremamente entristecida porque nós ainda não temos a lei da misoginia pautado. Precisa mudar. Que precisa ser incluída, ser aprovada. E, inclusive, por quê? Por que essa lei até hoje não foi implantada? Porque nós sabemos que a nossa maioria dos políticos que estão lá para aprovar essa lei são do sexo masculino. Sim. O número de mulheres na política é extremamente baixo. Vou aproveitar E isso tem esse recorte também, concorda, doutora Vaxi? Os homens que fazem as leis para eles mesmos. Exato. Essa semana eu vi uma foto do governo do estado reunido numa mesa. Eu vi também. Todo mundo batendo palminha para fazer um pacote antifeminicídio. Não tinha uma mulher. Aquele bando de homem. Só homens. Tudo alegre, batendo palminha. Ridículo. Falando de nós, sem nós, exatamente. Sem nunca ter passado. E outra, lá dentro tem caras que tem processo contra Maria da Penha. Tem. Inclusive, eu não vou citar porque não vai pro ar mais. Mas a gente sabe que dentro do próprio governo do estado tem isso. Débora, o que acontece? Essa questão de comportamento humano, né, parte muito daquele princípio de sempre. Eu sei que talvez eu vou ser cancelada por causa disso, mas eu tive o privilégio. Para mim foi um privilégio trabalhar na Polícia Militar durante 2 anos e 8 meses com os policiais autores de violência doméstica e familiar, né? E tem muito, né, doutora? Tem muito. Nossa. E é justamente isso, né? E o pós é que foi mais interessante. Eu sou sempre defensora do comportamento humano, até porque, né, eu tenho que fazer jus ao meu conhecimento científico. E eu só consegui sustentar este lugar justamente por entender que era um ser humano ali. E o que eu falo, então, hoje como profissional da psicologia? Que o masculino, também como ser humano, ele é ensinado a várias coisas. Por exemplo, ele não é ensinado, vou ser cancelada, a usar o próprio cérebro, que é pensar. Exatamente. Por exemplo, eu ouvia muito dos homens dizendo assim, mas doutora, tudo que eu aprendi foi violência. O meu pai era violento. Então, eu, como psicóloga, tinha sacada e perguntava para ele o seguinte. Era legal? Foi legal crescer em um lar violento? Não. Por que você reproduz a violência? Tá dando segmento, né? Você tem... Mas foi o que eu fui ensinado. Você foi ensinado, mas você tem uma potencialidade cognitiva que você pode usar os seus neurônios para pensar. E aí, quando eu penso, quando eu reflito, eu começo a reagir ou agir diferente. Então, eu me comporto diferente, né? Foi por isso que nós não tivemos, inclusive, nenhum policial que rescindiu, porque realmente nós fizemos um trabalho aí com excelência, voltado com essa visão de mudança de comportamento. Mas eu só mudo de comportamento se eu mudo de crença. Então, Débora, eu passei como profissional, né? Eu não sou um criminoso, porque eu, policial, eu prendo bandido, agora eu tô aqui como bandido. E eu sempre respondo o seguinte,
Não somos nós, profissionais, que estamos aqui acusando ou absolvendo, é a própria lei. E o indivíduo tem que se responsabilizar diante dos seus crimes, Sim. não é? Outro fator que envolve aí esse caso que nós estamos aqui tratando no dia de hoje foi... ele estava alcoolizado, né? As vítimas também estavam ali se alcoolizando em um ambiente que tem álcool. E o álcool, ele é uma substância extremamente perigosa. Eu ia te fazer essa pergunta. O álcool é uma se droga. Isso potencializa. Se o Potencializa. Potencializa por quê? Nós temos, diante do conhecimento para o aparelho psíquico e para o organismo, uma quantidade que é o suficiente, né? Álcool não faz bem em lugar nenhum, mas enfim, nós adultos podemos, né? Então, seria 2 doses máximo. Que é onde o seu cérebro fica tranquilo, você fica desinibida, você não fica escrota, você fica desinibida, né? Que é o próximo passo, ficar escroto, né? Então você fica mais relaxado. É como se fosse um ansiolítico, umas 2 doses ali, tanto de vinho quanto de drink, independe, 2 doses, né? Quando você ultrapassa disso, e por que o ser humano ultrapassa? Ultrapassa querendo essa sensação. Só que essa sensação, ela se mantém por causa de 2 doses, né? Tem pessoas que, como eu ouço muito, uma latinha já tá ótimo. Mas passou disso, a pessoa começa a perder o senso. E aí eu gostaria de puxar que, inclusive, isso não, juridicamente, não traz a nulidade da responsabilidade dele dos atos praticados. Mesmo sendo droga. Tanto álcool, tanto droga quanto droga. Álcool. Por quê? Porque saber. ele assumiu... Álcool e outras drogas, né? Porque álcool é uma droga. O álcool também é. Álcool e outras drogas. Porque ele assumiu a prática de consumir. Exatamente. Então, ele assumiu o risco, ele tem ciência disso. Isso não o torna incapaz. E essa questão do álcool é importante que você falou que o álcool é uma droga, e realmente o álcool é uma droga, e é uma droga lícita, aceita pela sociedade, e que importante, você como psicóloga, confirma o que eu vou dizer aqui, se eu estiver correta, é que o maior número de violência doméstica contra mulheres em casa são de companheiros que estão embriagados, que pratica o uso do álcool. Sim. E aí que é uma das pautas que eu trago, que se precisa o Estado mudar esse conceito de que beber é legal, que de beber é muito, de que a alegria se bebe para comemorar. Exatamente. Se bebe quando tá com uma droga problema. Que faz parte da comemoração. Então é bonito beber, vamos todos reunir e beber. Se eu tô triste, também vamos todos beber. Tudo é motivo. Tudo é motivo e para essa quando você fala que você não quer beber na roda, ai, meu Deus do céu, você é julgada. Ai, você é chata. Ai, você é sem graça. O que tá acontecendo? Muitas das vezes Escutei a pessoa, isso ontem. ela se torna, assim, pra ela ser aceita naquele meio, ela passa a beber. Exatamente, a influência. E você concorda, doutora, pela sua experiência, a sua atuação nesse meio, concorda que essas mulheres, o número maior de violências praticadas são de homens que estão embriagados? É potencializado pela droga álcool. Né? É o que eu reforço sempre, né? É muito triste você perceber essa realidade. Por quê? Porque a sociedade, ela foca apenas em quem usa outros tipos de drogas. Então, assim, o autor de violência, né? Eu, psicóloga, chamo o agressor de autor, porque ele tem consciência do que está fazendo. Faz esse recorte aqui. O autor tem consciência da violência que está cometendo. É por isso que eu fico muito preocupada. Ou não, né? Mesmo. É por isso que eu fico muito preocupada, Débora e doutora Karime, quando algumas outras profissionais fazem um recorte que é colocar o autor como narcisista, o autor como tóxico, o autor como outras psicopatologias. Nós temos, inclusive, dados que revelam que potencializa nas quartas, que é dia de jogo, né? Isso não cai, infelizmente é uma realidade. Jogo de futebol. É em finais de semana. Por que em finais de semana? Eu, por exemplo, não tenho praticamente um sábado da minha vida que eu não tenho alguém pedindo orientação.
Por quê? Porque o autor ele fica com maior tempo, né? Se ele for um CLT, se ele for um trabalhador da vida, enfim, então ele trabalha de segunda a sexta, até sábado até meio-dia, e depois ele tem o tempo para infernizar a vida dessa mulher, né? Falou a palavra certa, infernizar a vida dessa mulher. Porque e a bebida... A bebida potencializa. Não justifica, não explica, porque como a senhora já reforçou, ele é responsável. Porque ele pode falar, não vou beber. Não é nenhum retardo mental. Né? Não é nenhuma criança ali. Então ele já ingere o álcool para se desculpar, né? É onde nós temos a eficácia da aplicação da lei, né? De alguns profissionais. Lamento também alguns profissionais não entender a gravidade desses crimes, né? E tentam justificar, puxa, mas ele estava alcoolizado, né? Quando, por exemplo, que precisa, que a mulher precisa às vezes acionar, né, um AVTR, a polícia militar, que é sempre de urgência, nós ouvimos muito relato de doutora. O policial chegou, foi conversar comigo e falou, pô, o cara tá alcoolizado, dá um desconto aí e tal, vamos conversar aqui, vamos resolver aqui, né? Então, os homens, eles, mais uma vez, crescem em cima disso, mas eles se alcoolizam já sabendo do crime que vai cometer, né? Então, é por isso que ele é um autor. E isso, sim, doutora Karimi, tem potencializado. A violência dentro de casa acontece em maior grau por causa da droga álcool. E a doutora acha que essa cultura machista, ela tem um conserto dentro da nossa realidade, porque isso vem muito cultural, né? Isso já vem lá dos primórdios. Então, essa cultura machista que traz esse tipo de violência, né? Então, fala um pouquinho sobre a cultura machista dentro do que essas pessoas acreditam que elas podem. Pode tudo, pode a injúria, pode julgar, né? Pode julgar uma pessoa que não pode viajar sozinha. Inclusive matar. Inclusive que aí a gente matar. tem o feminicídio, que é o grau maior. A doutora acredita que a gente trabalhando esse ego, porque hoje os homens eles não aceitam um não. Exatamente. É o ego, é o machismo que tá ali intrínseco, que vem da cultura. Se a mulher te dá um não, então você não vai ser minha, você não vai ser mais de ninguém. E é onde começam esses feminicídios, é onde a gente viu tantos casos essa semana, né? Foram, assim, um atrás do outro, de mulheres que foram mortas. Pois é, né, Débora? Essa semana foi eu doído. vim Tivemos fazer 10 esse mês. 10 esse mês, 10. vítimas de feminicídio. Vítima de feminicídio. Meu Deus. Esse mês só. Eu vim mês passado, aqui a gente conversou, né? E eu trouxe um monte de casos de mulheres que foram vítimas. E agora eu volto aqui e a gente tem esse número. Aumentou. Mais 10 casos esse mês de feminicídio. É assustador. Então, sobre a cultura machista, sobre esse ego, sobre a doutora acredita que a gente consegue mudar isso? Débora, eu sou uma profissional e uma pessoa também, gênero feminino, bastante otimista, né? Por acreditar e por entender, em partes, a partir de uma teoria, como funciona o aparelho psíquico, né? Então, eu acredito na modificação de comportamento, sim, a partir de uma reeducação. Também pela experiência profissional que tive com o homem, né? Eu tive homem de todas as idades que você pensar. Claro, servidores públicos, mas eu tive um senhor muito interessante, a idade dele, 64 anos. Então, como assim? O cara já tá, como a gente fala, né? O cara já tá velho, não tem o que mais do que aprender, não muda. E, com licença, e ele foi um dos que mais deu resultado. Que legal. E ele disse muito isso. Doutora, se eu tivesse esse conhecimento antes que a senhora está transmitindo, não teria feito isso. Eu não sabia realmente que simplesmente ligar era uma importunação. Eu não sabia que na hora da raiva chamá-la de vagabunda, porque, doutora, eu sou uma pessoa, né? Eu sou um homem, eu tenho minhas emoções e tal. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Então, realmente, assim, o homem, ele é ensinado sobre emoções, sabia? Sobre emoções e sobre sentimentos. Nós, mulheres, não. É por isso que nós temos que ser a recatada do lar. Outra coisa, Débora, que é importante aqui que eu me lembrei. Eu sofri bastante, fiz muita psicoterapia para me respeitar diante da minha profissão. Por quê? Porque eu não tenho perfil de psicóloga. Eu fui, inclusive, em uma reunião, eu estava com algumas doutoras e eu vivo sendo confundida com advogado ou militar. Eu tenho uma postura muito, né?
Então chegou um tempo que eu fui pra minha psicóloga, que eu também sou segurança, falei pra ela, falei, não tá dando. E aí eu parei de falar que eu era psicóloga, eu falava que eu tinha só ensino médio. Porque eu trabalhei em alguns lugares aqui na noite e a galera falava... nossa, você não tá em clínica? Como se eu fosse uma psicóloga fracassada, né? Que a gente sai muito da academia com essa visão de clínica. E aquilo começou a me fazer mal. Então, quando alguém me perguntava se eu tinha nível superior, eu falava, não, sou só segurança. Outro ponto, né, reforçando aqui, nós, mulheres de segurança, também somos desprezadas. Nós somos, na verdade, um apoio para o segurança masculino, porque quem é segurança é o masculino, né? Aquela fraquinha ali que tá fazendo muito por ali. isso. Então, assim... Temos uma modificação? Temos, eu acredito. Quando você trabalha a modificação de crença, quando você coloca esse indivíduo para pensar, não só, tô falando aqui do homem, né? Mas do homem e da mulher, nós temos uma melhora. Você começa a perceber que não dá para você manter esse comportamento, porque você vai aí, não só responder na lei, né? Porque a questão não é responder na lei. Tem muitos homens que eles até batem no peito e pra eles é honroso responder processo, porque eu sou macho. Então eu não vou fugir da lei. Vou aqui e eles têm muito orgulho. Fiz e faria novamente. Quantas vezes for preciso, até as mulheres aprenderem. Então sempre eles acreditam que nós não temos capacidade para tomar decisões e nós somos, no entendimento deles, um objeto de uma coisa, nós não podemos falar não, né? Primeiro que as mulheres não falam, para começar, as mulheres não falam. Então, acredito... Mas é preciso um longo trabalho, né? Não é do dia para a noite, não é fácil. É difícil também você ter suas questões, suas crenças aí questionada. É difícil a mudança, porque o nosso cérebro ele é extremamente inteligente, mas ele gosta de economizar energia. Então, quando eu penso, eu estou gastando energia. Eu, como personal, falo isso todos os dias para minhas alunas. Falo, meninas, o cérebro ele foi feito para manter os órgãos vitais. Ele tem preguiça de gastar energia para transformar em músculo. Exatamente. Então, o que ele vai falar? Fica em casa. Não vamos. E ela sabe. Ela sabe. A doutora Karine sabe. Eu sou a rainha da preguiça de não querer malhar. Desde os primórdios. O cérebro, ele quer manter os órgãos vitais ali. Ele não quer pensar, ele não quer gastar energia. Ele fala pra você, fica em casa. A mente mente, né, doutora? A mente mente. Grande frase. Você falou, eu já ia falar. A mente mente. Eu uso, gente, vambora, levanta esse corpo. Como personal, eu passo o dia inteiro falando pras meninas, porque a gente trabalha muito o psicológico delas. Vamos reagir, né? Reagir, exatamente. Reagir o cansaço que a sociedade impõe pra gente. Mente e corpo, né? Mente e corpo, o cansaço, essa pressão, esse cotidiano nosso, que a gente tem que ficar a todo momento em alerta pra autodefesa. Pra autodefesa. Exatamente. E eu pergunto pra doutora Karine, políticas públicas que a gente precisa trabalhar hoje, junto com esse viés da psicologia, comprovando, ou provando, ou buscando essa mudança na lei para que entre a misoginia, para que a gente tem que fazer uma campanha, a gente tem que estar junto sobre isso, porque o seu caso já podia estar muito mais lá na frente, né? Se tivesse... justamente. E são direitos garantidos, porque ali houve. E não só a questão da misoginia, que poderia estar tipificado aí para ele responder 2 crimes, né? Porque houve os 2 crimes. Houve os 2 crimes. Então, um não se enquadra porque a lei não está na lei. Então, a gente tem que trabalhar pelas leis, né? O que eu vou pedir é que seja julgado com o entendimento de violência de gênero, né? Que já está sendo aplicado. Legal. Que foi determinado pelo STF, no qual as questões com mulheres têm que ser usado esse protocolo da violência de gênero. Toma. Exatamente. Né? Só que aí eu trago um recorte muito sério e que, doutora Basti, eu também posso ser cancelada. Vamos ser 3, não vai acontecer. Nós vamos ser 3 cancelados. Porque a gente fala da realidade, a gente tem a coragem de expor a realidade, a verdade, né? Aqui somos 3 mulheres que temos coragem. Exatamente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. E buscamos a justiça, buscamos a aplicabilidade correta. Nesse caso específico, o que aconteceu e que é o que eu trago
a minha crítica, a minha indignação à Polícia Judiciária Civil. Porque o delegado responsável que pegou esse boletim de ocorrência... Um homem, mas que não tem problema nenhum ele ser homem, né? tendo a consciência. Mas ele tendo um entendimento jurídico, ele tendo a consciência que ele tá ali para aplicar a lei. Sim. E que ele tem que saber da lei. Ele tem que Ele se atualizar tem que se diante das leis. atualizar. Ele tem que estar... compete a ele, como agente público, fazer esse estudo. E mudar os seus entendimentos. Alterar os seus entendimentos. Isso tá muito falho. Isso está falho. Entanto, é que ele é o responsável pela delegacia que faz os encaminhamentos, os indiciamentos da injúria qualificada. E eu conversei com ele, eu expliquei, eu trouxe materialidade, como a gente diz no direito, as alterações, tudo. Ele me ouviu. Concordo, doutora. Irei analisar a fundo, como também irei fazer um estudo dessas alterações. Mas eu saí de lá acreditando que ele iria fazer esse estudo. Ele tem todo o direito de não dar visibilidade, confiança na minha fala. Exato. Mas tem é todo um o homem direito. que não pode escutar o que uma mulher fica. Não, mas é um mulher homem também, né? que Aprendendo tem que como uma estudar, né? Aprendendo justamente. Eu não Mas posso. é o que ela falou agora há pouco. É aquela questão do ego. Do ego. Ai, a mulher veio uma mulher e trouxe uma Sendo coisa eu a que... autoridade eu sou máxima autoridade. desse- Como que uma Justamente. advogada veio aqui. Ainda mais uma e advogada. agora eu vou ter que Advogada. concordar e mudar todo o inquérito. Ainda mais uma Exatamente. advogada que não faz parte do sistema Exatamente. de polícia civil, Olha o né? ego. Olha o masculino. Exatamente. E ainda Ferido, faço masculino mais um ferido. recorte. Uma advogada jovem, nova. Jovem. É. Uma mulher nova querendo me ensinar a fazer meu serviço, que eu tô aqui 20 anos fazendo, Olha a psicologia. né? Exatamente. E aí, esse delegado não concordou. Não é com o meu entendimento. Ele não concordou com a lei. Ele não concordou com o entendimento do STF, do STJ. Quem é ele? Não é mesmo? Ele é um agente público que tem o trabalho de aplicar as leis, conforme as suas alterações. E ele não concordou, e aí ele encaminhou para uma segunda delegacia, um segundo delegado titular, que se faz os indiciamentos, as análises desses inquéritos na injúria simples, que não traz aí a alteração. E aí a gente tem a falta da questão da tipificação da lei, que é a homofobia. E diante disso, como a gente não tem a injúria, a criminalização da misoginia, desculpa a alteração, temos um risco aí muito grande, né? Como também a gente tem uma impunidade. Sim. A gente tem uma desqualificação daqueles que sofrem essa violência no cotidiano. Sim. Isso pode resultar em muitas mulheres que assistem isso, vê esses casos, como também os LGBTQIA+, esse grupo que assistem isso e falam, não vou denunciar porque eu vou ter um desgaste emocional e ao final não vai ter a aplicabilidade da lei correta. Exatamente. E para você ver, por causa de um ego de um servidor público, homem, que ela não vai ter o direito à aplicabilidade dessa lei porque o ego, a gente fala sobre o ego masculino. O ego, a falta de informação. Mas a informação você levou. A doutora levou. Não é a falta mais. Não é mais a falta. Ali, a partir dali, quando você levou toda uma informação, é o que você falou, uma mulher nova, uma mulher
querendo ensinar um homem. E, inclusive, ele preferiu passar para outra delegacia. E aí você me fez lembrar justamente masculino isso. Ferido. Demorou o inquérito para dar andamento. Ele não ouviu, ele não foi atrás do acusado, do suspeito. No inquérito a gente chama de suspeito. E ele passou pro outro colega para fazer essa parte, né? Ele não completou tudo ali. E aí foi a hora que eu tive que falar com outro colega, o outro delegado responsável. E quero deixar meu agradecimento a ele, porque a gente critica as ações erradas, mas também quero deixar o agradecimento a ele, que me recebeu, que foi muito solícito, que compreendeu toda a complexidade, que correu atrás desse suspeito, porque tava-se uma dificuldade de achar ele, de localizar esse suspeito. Porque não fizeram questão, né? Que a polícia não tem... A polícia tem um amparato de sistemas para fazer essa procura, essa localização. Até porque a gente teve acesso às imagens, o cara chega com uma moto, o cara chega fazendo arruaça, a moto tem placa. Exatamente. Tem um aparato, tem. É só querer. E aí, que foi que a gente conseguiu, né, fazer essa oitiva dele e teve o encerramento do inquérito com o indiciamento. Porém, o indiciamento, o delegado que fez esse indiciamento não pode, ele não tem mais titularidade para fazer a injúria qualificada, porque saiu de quem tinha competência. E agora a nossa luta é com o Ministério Público para que possa ter essa abertura, essa escuta com o Ministério Público, para que o Ministério Público compreenda, né, aplique essa lei e altere na denúncia de injúria simples para qualificada. E eu quero acreditar que eu terei essa abertura, eu terei esse acesso, esse diálogo, que entendam que não é a advogada jovem, mulher, nós não estamos ali dessa forma, nós estamos ali para ter aplicabilidade, para trazer para essa vítima e para toda a sociedade, para o grupo LGBTQIA+, para mostrar para as mulheres, para o grupo LGBTQIA+, que eles estão respaldados na lei. Porque o entendimento desse delegado foi que não teve o crime de homofobia, porque ela não é lésbica, homossexual, ela é hétero, porque ela falou... Então tudo bem ela ser ofendida, né? Tudo bem ela sofrer um crime, tudo bem, porque ela não é. Né? Porque ela não é. Então, como também tá tudo bem a comunidade LGBTQIA+, ser exposta, atacada e não se ter responsabilidade para essa população, para esse núcleo, esse grupo de pessoas. Se fosse lésbica, então tinha que ser atacada, né? Esse delegado de forma entre linhas tá falando isso. Bom, são lésbicas, pode ser atacada. Como também todo um grupo, um núcleo da população pode ser atacado de uma forma pública, que foi um espaço público ali, mas com um erro na tipificação do acusado, porque a pessoa não era, né, integrava esse público, mas ele pode atacar todo um núcleo de grupos vulneráveis e sair ileso. É como se fosse outra espécie, né, doutora Karine? É como se a galera de LGBT fosse outra espécie. O que a doutora pensa sobre esse delegado, o que a gente estava falando? Porque aí são dois homens. Vamos dizer que é um homem protegendo outro homem. Uhum. Porque a partir do momento que ela leva a informação, não quer dizer que ele não sabia, ele já sabia. Ele lavou as mãos. Então, Débora, na minha experiência profissional e também no lugar hoje que eu trabalho, como eu tenho acesso e também obrigação profissional, dever, melhor a palavra dever, né, de analisar a questão processual para não revitimizar a mulher, e estando no espaço que eu estou, quando tenho a oportunidade eu friso isso para as mulheres. Olha, não estou falando mal do homem ou dos homens, mas alguns profissionais, homens, protegem outros
homens, né? E diante disso eu faço os esclarecimentos de como está a questão processual, porque as mulheres, elas têm muita dúvida, por que meu processo não vai para frente? É pergunta assim, estou sendo bastante comum, né? Senso comum. Por que meu processo não vai para frente, doutora? Como eu sou especialista em violência doméstica e familiar, né? Por exemplo, os casos de violência psicológica. Eu tenho uma mulher de 11 anos, eu tenho uma mulher de 9 anos que ela está assim, ela ainda está tentando voltar para a sociedade, voltar a ter um comportamento aí tranquilo, a trabalhar, cuidar do filho, tudo e tal. Porque a outra parte, né, consegue desestabilizá-las emocionalmente, e quando chega justamente nessa questão aí processual, de inquérito, o delegado, aqui a gente está falando de uma personalidade, de uma personagem masculina, né? Ele não entende que o crime foi tão grave assim. Então, na própria delegacia, às vezes, eles desanimam essa mulher, né, a seguir em frente. Mas o que eu reforço é o seguinte: fiquem atentas com os profissionais, com as profissionais. Não é porque também é um homem que vai fazer um trabalho ruim, como esse delegado, né? Reconfigurou, reanalisou, mas são poucos. Então fique atento. E outra coisa que eu gosto de reforçar, Débora, é o seguinte: nós profissionais não somos deuses. Então você pode ser questionado. Sim. Como assim eu vou questionar um delegado? Você deve questionar, você não deve ser agressiva, né? Você não deve ser ostensiva, mas saber dos seus direitos ou saber o que você pode ou não. Uma simples pergunta, as mulheres têm medo de fazer uma simples pergunta porque elas têm medo de ser presa da delegacia. Você acredita? Juro pra você, ela sabe, doutora, não perguntei. Porque elas não entendem como que funciona a delegacia, para que serve a delegacia, né? Eu vou questionar um delegado. A senhora vai questionar um delegado. Independente, é um ser humano, não estou falando aqui só da violência doméstica, estou falando aqui de qualquer crime, né? E a senhora vai questionar, não é para afrontá-lo no seu ser de gênero. A senhora vai questionar para a senhora ter a resposta diante da sua necessidade, né, que a senhora foi levar. Então, as mulheres têm muito medo de fazer perguntas simples, né, de sofrer aí uma retaliação desse profissional homem quando são eles que pegam o caso. Mas isso é o que a doutora falou, né? Às vezes fica a pessoa tem medo de não denuncia por esse tipo de nada, desestimular, né? Saber que lá na frente vai barrar ou alguém vai... E é justamente isso que entra o meu trabalho. Porque que é um trabalho lindo. O que entra aí, muitas dessas mulheres no meu atendimento é isso. Doutora, eu tô com medo. A delegacia é um ambiente hostil. O judiciário é um ambiente hostil para mim. Entendeu? Falar disso novamente, ir novamente para a delegacia, cobrar o andamento, entendeu? Sim. Colocar ali essas questões de que por que não tá andando, e aí elas não têm uma força plausível para estar ali. Muitos se sentem assim. Então, quando elas passam a ter uma advogada, e ainda eu enfrento dificuldades, né? Mas tem um poderio maior de ter respaldo na minha titularidade, da minha formação, da minha área de trabalho, né? E aí a gente luta cotidianamente para que esses inquéritos caminhem, não sejam arquivados, como também a gente luta cotidianamente para que nos processos judiciais não sejam absolvidos diante, claro, de todas as provas validadas e analisadas ali, apresentando a culpabilidade de cada um. Outra coisa, Débora, que acontece muito, não só, e aí eu não posso, né, falar só de uma parte, já que nós estamos falando de qualidade profissional, nós temos ainda muito enfrentamento para vivenciar referente a algumas profissionais autoridades do gênero feminino, porque elas estão inserindo uma cultura machista. Exatamente. E na hora de tomar algumas decisões, elas tomam pautadas em cultura, em questões assim, não sei de onde vem, mas na própria cultura, né? Então tem juíza que ela entende que não é grave os outros 4 crimes, a não ser o de violência física, né, que ainda reverbera, que é como se só ela fosse a violência
propriamente dita. Então, quando tem assim, o autor ameaçou, ela absolve. Violência psicológica, absolve. Posso dar um exemplo no meio de tudo Sim. isso? A doutora ela é minha advogada, ela que eu quero ter... Vamos falar sobre isso. Quando saiu a minha medida protetiva, a juíza que esteve de plantão, ela deu a medida protetiva. Só que ela não pediu a retirada de arma dele. Sendo que ele tinha me ameaçado e ele é policial, Sim. anda armado. Sim. Ameaçado a mim, ao meu filho, tudo isso estava Nos autos. E ela simplesmente deu a protetiva e manteve ele armado. Foi quando eu tive que ir embora, eu tive que fugir, tudo isso. Então, assim, uma juíza mulher Então, entendeu que o cara isso te também. ameaça de morte e não pede nem a arma dele. Pra mim, isso foi um absurdo como vítima. Então, é por isso também que muitas mulheres não denunciam, né? Mas nós estamos aqui... eu sempre sou muito esperançosa, principalmente por ser da violência doméstica familiar, porque é um trabalho muito árduo. Você, infelizmente, né, como mulher vítima, sente maior esse impacto, mas nós, né, doutora Karime, como profissional, também sofremos enfrentando esse machismo, porque independe do profissional que está ali como autoridade maior, nós também estudamos, né, para questionar esse sistema, para que as mulheres tenham o mínimo de dignidade possível para seguir a vida. Sim. E a gente também tem não somente homens neste perfil, também temos mulheres que fazem isso com homens ou que estão usando a lei para se fazer. Então, nessa questão psicológica ainda tem muito a ser trabalhado também, não só o ego masculino, mas também o feminino, também como pessoa, como ser humanos, né? Hoje, em questão de avanço da aplicabilidade da lei, doutora, mas não vou entrar no mérito, né? Nós acreditamos sempre na palavra da mulher, né? Antes dela ser uma vítima, ela é uma mulher. Então, quando a mulher chega para efetuar uma denúncia, seja por questões emocionais afloradas, que não procedeu o crime, né? Acontece. Na minha experiência profissional, acontece quando elas estão em surto, viu? Inclusive, semana retrasada nós tivemos 2 seguidas atendimento. Elas foram na delegacia da mulher, registraram uma ocorrência, né, sobre violência doméstica e não procede a violência. Porém, tiveram a medida protetiva deferida, né, e fomos analisar, porque se a gente pesquisa bastante, vários processos de surtos psicóticos, né? E aí, o que essas mulheres precisam, então? Elas precisam, não é exatamente da medida protetiva, porque não existe um autor, né? Existe um suposto autor. Elas precisam de intervenção psiquiátrica medicamentosa e tratamento, né, psicológico. O que na nossa rede ainda, em questão de políticas públicas, está... muito falho. Um pouco falho, né? Então, importante você falar disso. Tem mulheres, sim, que estão fazendo uso, o que me entristece, né, da lei de uma forma incorreta, mas algumas são porque estão em surtos. Então, qual é o viés? Vou por aqui, que parece ser mais fácil. Porque elas já estão também cansadas. Não é que essas mulheres, ao longo do tempo, não tenham sofrido algum tipo de violência, porque é muito difícil você encontrar uma mulher que não sofreu um tipo de violência. Por causa da nossa cultura, exatamente, né? A gente já vem com essa... de berço, isso aí. Então, isso acontece. E aí, puxando esse gancho do atendimento, eu gostaria também de agradecer ao Espaço Caliandra, né? Porque é justamente isso, esse acolhimento. Que a gente precisa. Eu tive uma situação justamente com uma mulher, né? Uma autoridade mulher que estava ali num cargo ali de autoridade, no qual eu me direcionei, né? No Fórum de Cuiabá. Fui atrás de informações, porque não tinha esse andamento, né? Desse processo. Chego lá, me deparo com uma medida protetiva, com o uso de uma tornozeleira retirada, né? A medida protetiva retirada. Ai, que medo. E num contexto extremamente hostil de um caso perigoso, né? Já teve até questão de incêndio no caso dela. E foi retirado, foi aceito, ele já tinha retirado a tornozeleira. Eu fiquei em susto, assim, eu falei,
me pegou de surpresa, né? Como que fica a vítima nessa hora? A advogada fica assustada. Imagina a mulher vítima, Maria, né? Eu falo assim. Aí eu peguei e pedi o acolhimento, né? Ali, vamos trabalhar em conjunto, né? Como que é isso, né? Vamos trabalhar, eu vou voltar pro escritório, vou protocolar. Como que é a forma mais ágil? Me diga aí pra gente dar andamento nisso. O andamento, inclusive, era uma quinta, porque ia ter o feriado. Era uma quarta e ia ter o feriado. Isso, ia emendar. As instituições públicas iam emendar tudo. A vítima, uma hora dessa, tava... E eu tava desesperada pra finalizar tudo ali na quarta-feira pra não pegar esse longo período Que o autor recesso. teria mais tempo. É. Que o autor também teria mais tempo. E aí eu só queria ser acolhida. Aí ela virou pra mim e falou bem assim, doutora, a gente não faz assessoria jurídica. Eu falei, sim, eu sei que vocês não fazem assessoria jurídica, eu sou advogada, eu sou especialista nisso. Eu estou aqui pra isso. Eu sei que eu tenho que peticionar, eu sei que eu tenho que colocar nos autos. Eu só quero um acolhimento, entendeu? Eu só quero um diálogo. Assim, eu só quero um abraço. Né? Eu só quero... Eu sou um ser humano antes de tudo Às vezes isso. dá vontade. Eu só quero um diálogo aqui pra me dá uma gente chance. antecipar as coisas, né? Pra gente ter uma comunicabilidade. Olha, protocolei, pode dar o despacho, entendeu? Pode mandar concluso pro gabinete, entende? Essa comunicação que é muito difícil falar por telefone lá. Balcão virtual é difícil também. O judiciário não tem esse negócio de humano, de abraço. E aí eu falei, eu só não tem. queria esse acolhimento. E aí foi a questão que eu não aceitei o não, né? E aí eu corri pro Espaço Caliandra e fui acolhida, recebi o abraço, até tomei um café, né? A gente até tomou um café e escutaram a minha cliente, eu chamei ela para ir para lá, escutaram ela, fizeram essa questão, abordou essa questão de uma forma sensível e também analítica, para ver que ela estava dando um depoimento coerente ao que se apresentava nos autos, da periculosidade que ela estava passando ali. Uhum. E conseguimos, a promotora de justiça deu um andamento extremamente rápido para que ao final ali do expediente fosse encaminhado. E esse autor voltou a usar a tornozeleira, né? Uau. Então, na hora que eu liguei pra minha cliente e passei, Emociona. ela chorou no telefone comigo. Emociona. Uai. Ela chorou porque ela falou, doutora, eu já tava desacreditada. E eu tava achando que nem com a sua ajuda, com o seu trabalho eu ia conseguir, porque eu já... esse processo, ele já tem um longo período que tá já pautado, não é novo, eu não peguei ele na fase de inquérito. E ela já estava cansada. E aí ela entrou em contato comigo, e aí eu fui atuar, ela falou, até quando eu passo a contratar, doutora, eu achei que não ia dar jeito. E aí você vê que às vezes até a cliente passa a ter medo, desacreditar no trabalho da profissional. Sim. Da advogada, né? Sim. Então, porque não consegue compreender a complexidade da rede. Porque existe uma rede, né, Carinha, que nós enfrentamos. Pertencemos, mas enfrentamos a própria a rede. É Porque o que eu falei, tenho que fazer meu trabalho. O judiciário, ele não vai dar esse abraço. Ele porque eu tenho que fazer o meu trabalho, o judiciário tem que fazer o trabalho dele, o Ministério Público tem que fazer, a Polícia Civil tem que fazer. A Polícia Militar. E dentro desse contexto agora, eu quero aproveitar, porque a gente já está chegando ao final da entrevista, e falar um pouquinho, porque eu vou fazer um recorte para a gente mandar um recado, falar da minha advogada, gente. Vocês falaram em chorando, eu até anotei aqui. Um belo dia, ela me liga 5 horas da manhã. Quase. Na verdade, assim, como eu durmo muito cedo, porque eu acordo às 4 da manhã, ela me ligou à noite, 9 horas, né? Esses dias agora, há pouco. E aí, de manhã, quando eu acordei às 4, eu vi a ligação dela, eu mandei, 5 horas ela me liga. Eu, como vítima, a primeira coisa que eu falei, soltaram ele. Nossa, eu tremo de contar. Eu tremia e eu falei assim, doutora, soltaram ele, né? Ela nem deu bom dia, soltou, né? Eu falei assim, doutora, soltaram ele? E da mulher vítima. E ela falou, não. Saiu a condenação
E aí fala pra mim, conta pra gente o que você me contou. E aí eu caio em prantos, e aí eu falo assim como vítima, o alívio, porque todos os dias a vítima fica esperando um habeas corpus. Ela fica esperando alguém ir lá, ou ele sair de tornozeleira. E você sabe que depois que você toma essa atitude de denunciar, de fazer, a partir desse momento, acabou a sua paz. Exatamente. Você tem que confiar na justiça. Exatamente. E entregar. Confiar na justiça. Igual as pessoas falam, você tem medo? Eu tenho receio. Medo eu tinha antes de denunciar. Conta pra gente como é que foi a questão da condenação, porque é muito importante aqui eu estar contando para as mulheres, denunciem. Exatamente. Confiem, vamos até o fim. Coloca na mão do judiciário uma advogada boa como eu tenho, ou até mesmo no Ministério Público, e confia, porque a justiça vai ser feita se você está falando realmente a verdade, se as provas são robustas, e realmente isso tudo pode demorar, mas acontece. Não foi o nosso caso, graças a Deus. Então, Débora, ela chorou e eu chorei do outro lado também. As duas chorando, na verdade. 5 horas da manhã, as duas chorando. A profissão da senhora ainda permite a senhora chorar. Eu aqui nem posso, tem que fazer cara de alface. O psicólogo não pode chora, chorar. Verdade. Mas eu também me emociono muito. E eu chorei junto com ela, porque foi uma batalha muito grande. Foi um momento que a gente enfrentou juntas. E que tivemos que ter muita força. E em muitos momentos eu tive que ter mais força do que você, porque eu precisava justamente passar. Ela que me dava força. Essa confiança pra ela, porque eu via que se eu ficasse abalada, se eu mostrasse esse receio, né? Porque muitos momentos, como ela tinha o receio dele ganhar um habeas corpus, né? Um HC, liberar, ser solto, armada, né? Eu também tinha esse medo. E eu também tinha esse medo porque aí vem a nossa culpabilidade, né? Porque aí ia ficar, a advogada não trabalhou bem, né, o meu trabalho é julgado, como também você é julgada, a vítima é julgada. Olha, ela não conseguiu, ela tava falando mentira, porque se o judiciário soltou ele, tudo que ela falou fica invalidado. Invalidado, né? Então, quando a gente pega essa sentença, que a gente lê essa sentença, que a gente vê que foi comprovado e tá que tudo escrito, que eu falei, tá escrito, todas as oitivas, que não foi muita revitimização que eu passei, foram 3 oitivas. Que foram necessárias, né? Foram necessárias porque justamente nesse meu crivo, né? Porque eu via que a Alice precisava incluir, né? Não, isso daqui precisa pra gente ter justamente esse êxito na condenação. Na condenação. Então eu falava, precisamos incluir. E quando é a melhor leitura que a gente tem, melhor frase no final condeno. Condeno. Quando ela falou isso, eu caí em prantos. Cumpra-se, né? Vem no finalzinho, condeno e cumpra-se. Há quantos anos, doutora? Foram 15 anos no qual a gente vai trabalhar aí para ver se tem uma alteração, uma mudança, né? Até porque o outro lado também vai fazer isso, né? As partes vai tá trabalhando para diminuir a pena dele, por mais que tenha sido provado toda a violência que... Isso. Então a gente também vai entrar, né? Porque precisamos, né? Claro. A batalha foi longa no início, não vai ser agora no final que vai ser. Acho que a gente não vai parar. Que vai ser o que a gente tem que falar para todas as mulheres, não desistam. Não desistam. Por isso que a gente tem esse canal aqui, para dar voz para as mulheres, para falar para mulheres, para trazer mulheres que inspiram mulheres, ensinam. Tá faltando muito conhecimento. Débora, aproveitando o gancho, fazendo um recorte como psicóloga jurídica também, os casos que nós estamos acompanhando de feminicídio, doutora Karime, são de mulheres que, infelizmente, por vários fatores, né, nós não vamos aqui entrar nessa pauta, não tinham BO registrado. Ou
também não tinha medida protetiva. Então, é muito difícil confiar na justiça, Tinha Débora? medo É muito até de difícil, na denunciar, doutora né? Karime. Existe um medo. Essa semana eu atendi uma senhora e ela disse assim, eu registrar um BO, não preciso nem representar ele criminalmente, porque são coisas, né, diferentes. Ele vai me matar, doutora, ele vai me matar. Então, eu preciso sair da minha cidade com o meu filho, porque senão, se ele não me matar, ele vai matar meu filho, vai machucar meu filho. Olha só. Né? Porque o homem, né, autor, ele faz qualquer coisa na hora da raiva. Ele quer ferir. Né? Mas é importante dar esse voto para as instituições públicas da justiça. Né? Nós temos profissionais como a doutora Karime, né, que tem batalhado mesmo. É o que eu falo, pertencendo à rede, porque eu pertenço à rede. A gente faz o próprio enfrentamento dentro da rede. Né? Quando tem uma profissional que, não, querida, vamos por aqui você percebe que não dá certo, aí a gente mostra as estatísticas de feminicídio, da própria violência das mulheres sobreviventes, né? Débora, você é uma sobrevivente. Exatamente. A violência psicológica vai reverberar ainda um tempo. Como eu falei, eu tenho mulher... tremedeira que eu comecei só de falar. Eu tenho mulher de 11 anos, sendo, inclusive, uma mulher estudada, né? Claro que as mulheres periféricas, pardas, pretas, sofrem um pouco mais, por estarem mais vulneráveis em várias questões, mas enfim, nós temos hoje todos os tipos de mulheres que passam pela violência, porque é uma violência de gênero, basta ser gênero feminino que você está aí, né, sujeita a ser uma vítima. E eu posso falar do trabalho dessa mulher que tá aí, ó, 15 Eu também anos. sou fã da doutora Karime. 15 anos ele foi Sempre condenado chega, porque falo, foi montado um processo maravilhoso. O caso nem é nosso, vamos, senta aqui, conversa com a gente, vamos aqui, E né? eu também sou fã de vocês, Vasti, sou fã do Espaço Caliandra, agradeço todas as profissionais que estão ali, assistente social, todas as meninas que sempre estão amparando, a promotora de justiça. Espaço Caliandra é porta aberta, para quem não sabe, fica localizado na sede das promotorias do Ministério Público, né? Quero conhecer. É uma equipe multidisciplinar, você será muito bem-vinda. Gratidão. E agradecemos, Débora. Eu que agradeço vocês. Pelo espaço. Pela voz que vocês trouxeram aí para as mulheres, para dar entendimento do que a gente pode fazer por elas e que a gente se coloca no lugar delas também. Exatamente. Né? Obrigada, Débora. Então eu queria agradecer muito vocês e deixar os microfones abertos quando vocês tiverem outras pautas que vocês quiserem vir falar, estão abertos. Tá bom? Perfeito. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Você que tá aí, que acompanhou a gente, curte, comenta, compartilha. E deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre os meus patrocinadores, né? Que é Nil Bordados e o Espia Elas, que é as nossas canecas e nossos bonés. Vamos aproveitar e seguir as redes sociais deles também. Meninas, gratidão, muita luz para vocês. Obrigado por tudo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente.